digital na história foi o Bitcoin. Ela foi lançada em 2009, através de um software. Foram distribuídas 40 mil unidades destas moedas gratuitas. Atualmente eu toco a operação da CoinBR. A gente tem um modelo de negócio um pouco parecido, com várias similaridades em relação à PagCoin, que o João explicou agora há pouco, mas com algumas diferenças, né? Além da funcionalidade de compra e venda de Bitcoin, que a gente também oferece, num modelo um pouquinho diferente, ao contrário da Foxbit, onde vocês vão encontrar ali um livro de ofertas, né, de compra e venda, a CoinBR atua hoje muito mais parecido com uma casa de câmbio. O que isso significa? Se você entrar no coinbr.net, você vai encontrar ali o preço que a gente está comprando e o preço que a gente está vendendo o Bitcoin, independente da quantidade que você quiser transacionar. Então, ao contrário do que acontece na Foxbit, onde você vai precisar encontrar a contraparte, né? Alguém que queira vender exatamente a quantidade que você quer comprar, e isso necessariamente vai mexer no preço, na CoinBR o modelo é um pouco mais simples, você não precisa ficar fazendo muita conta. Você vai encontrar ali o valor da unidade e o valor que você solicitar vai ser creditado na carteira que você indicar. Além disso, na CoinBR, a gente desenvolveu também uma série de outras soluções. Hoje a gente tem disponível também uma carteira de Bitcoin, tanto para iOS quanto para Android. E a gente tem também uma Web Wallet que funciona como um plugin do Chrome. Então, é uma funcionalidade bastante simplificada, principalmente para quem começa a transacionar isso com mais frequência. Além dessa parte de aplicações, a CoinBR trabalha também com mineração de Bitcoin, que é a cerne, né, de tudo isso que foi muito bem explicado, tanto pelo Marco quanto pelo João. A de mineração de Bitcoin hoje ela está totalmente concentrada no Paraguai. A gente conseguiu construir uma estrutura lá bastante interessante. E aí muita gente pergunta do porquê do Paraguai, né? O Paraguai ele tem uma localização extremamente estratégica do ponto de vista operacional. Primeiro, que como empresa brasileira é importante a gente estar próximo ao lugar onde está a nossa operação. Então, o Paraguai é um lugar onde a gente consegue acessar muito facilmente. E segundo, em razão de Itaipu, que é um consórcio trinacional entre Paraguai, Argentina e Brasil, o Paraguai produz muita energia. E ele produz energia com um excedente importante em relação ao que ele consome. Então, a gente consegue comprar energia no Paraguai num custo 1/4 do valor que a gente compraria no Brasil, né? A gente gostaria muito que a nossa operação ficasse no Brasil, mas, infelizmente, por essa característica do nosso mercado, a gente teve que deslocar os nossos investimentos para lá. Quando a gente fala de mineração de Bitcoin, a gente está falando de uma atividade de uso super intensivo de energia. Para você produzir um Bitcoin, cerca de 70% do valor final do custo de produção vai ser energia elétrica. Então, não preciso nem dizer que é um business onde cada centavo faz muita diferença. Então, hoje, a gente tem essa operação de mineração que está crescendo ainda, ela tem um pouco mais de 1 ano operando lá, e a gente compete diretamente com os grandes mineradores do mundo hoje, que são especialmente os chineses e algumas outras empresas que estão localizadas especialmente no Ártico e em alguns pedaços do leste europeu. Que são lugares onde você tem, além de energia barata, você tem atividades onde você produz muito calor, né? É o caso de uma mineração de Bitcoin. Acho que muitos de vocês aqui devem trabalhar em data center, né? Preciso explicar muito que é um ambiente bastante quente. E o gasto de refrigeração também é importante. Então, esse é mais ou menos o overview do nosso modelo de negócio. Agora vamos lá. O tema da minha palestra é tentar entender um pouquinho do racional por trás do Bitcoin enquanto ativo, né? A gente sabe que é uma moeda criptográfica, a gente sabe que é um livro contábil distribuído, como o Marco explicou muito bem, mas aqui a minha análise vai focar do ponto de vista do ativo, né? Que esse instrumento financeiro, que eu classifico como um instrumento financeiro, algumas pessoas podem discordar, por que no final das contas isso tem valor, né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho da conjuntura, né? Dizendo um pouquinho do que a gente tem encontrado aí nesse mercado e da realidade brasileira, as características do Bitcoin enquanto ativo financeiro, o potencial desse mercado, e aí, óbvio, também os fatores de riscos envolvidos, né? Não existe nada que proporcione retorno sem riscos, né? Hoje em dia, nem títulos públicos podem ser classificados como um ativo livre de risco. E aí, no final, vou arrematar um pouquinho sobre as oportunidades.
Vamos lá, né? O cenário de investimento no Brasil hoje talvez seja um dos mais complexos dos últimos 20, 30 anos, né? A gente está vendo aí os índices de ação perdendo valor dia após dia. A Bovespa hoje, se você corrigir o valor da pontuação pelo dólar, a gente está falando num piso abaixo dos 10 mil pontos. A última vez que isso aconteceu foi no auge da crise de 2008, né? Então é como se a gente estivesse regredindo aí em termos de construção. Na verdade, na prática, aqui, o que a gente teve foi uma destruição de valor nos últimos 8 anos. Isso faz com que os 10 mil pontos, então, é a 20% abaixo desse piso lá em 2008, onde muita gente achou que o mundo passaria por grandes transformações, que hoje a gente sabe, né, se perdeu uma grande oportunidade de se corrigir uma série de deficiências. A gente tem um dólar a R$4, né? Eu sou um dos que está passando call de dólar desde o ano passado. Eu estou adquirindo dólares desde 1,90. Acho que foi a minha decisão financeira mais sábia desde que eu comecei a guardar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a janela de oportunidade para entrar diretamente em dólar meio que se fechou, né? Existem algumas projeções que dizem que, se acaso a crise política se deteriore e a gente não consiga avançar em relação às reformas econômicas que estão em discussão em Brasília hoje, que num cenário de estresse essa cotação pode chegar até R$5 ainda esse ano. A probabilidade disso vai depender muito do decorrer dos acontecimentos, mas a mensagem que eu quero deixar em relação ao dólar é que uma parte importante do potencial de valorização dele já ocorreu no ano passado, onde a cotação saiu de 2,90 e fechou o ano em quase 4. O cenário da renda fixa no Brasil, numa primeira análise, ele é bastante convidativo, né? Hoje, sem grandes sofisticações, você já consegue alternativas em torno de 15% ao ano. Só que qual que é o contraponto da renda fixa, né? Estão saindo agora os primeiros indicadores oficiais da inflação do ano passado. A gente está falando de um número em torno de 11%. Se você corrigir a rentabilidade da renda fixa, descontando a inflação e descontando também a tributação sobre isso, a gente pode dizer aí que você fica com um rendimento líquido de em torno de 3%, 4%, se tanto, o que não é, né, nem de longe uma alternativa convidativa. E o contraponto disso é o Bitcoin, né? O Bitcoin no Brasil, no ano passado, ele teve uma performance absolutamente sensacional. A gente teve uma valorização de 102%, de longe o melhor ativo do mercado, sem muita discussão. E o que é interessante também é que, além dessa valorização substancial, a gente começa a ter uma massa crítica interessante para investidores que queiram ingressar nesse mercado. Por que isso é importante? Sempre que você faz um investimento, você precisa sentir segurança que você vai poder desinvestir aquilo sempre que você tiver interesse. E o indicador do ano passado mostra em um volume de 113 milhões de reais, com perspectivas bastante positivas para 2016. Então, isso já dá alguma segurança para o investidor que quer alocar uma parte do seu portfólio em Bitcoin, saber que no momento que ele decidir desinvestir esse dinheiro, ele vai ter uma ponta de liquidez já constituída no mercado. Vamos lá. Agora vamos para o Bitcoin enquanto ativo financeiro, né? Essas são as 4 grandes características que, em boa parte delas, o Marco já explicou num grau de profundidade até maior que o meu. A primeira delas é isso, ele é um ativo 100% digital, né? Isso dá algumas vantagens para ele. Muitas pessoas fazem uma analogia do Bitcoin com o ouro, né? E no final, na quarta característica, eu vou poder aprofundar um pouco mais disso. Mas quando você faz um comparativo entre o ouro e o Bitcoin tem algumas vantagens consideráveis. Primeiro, o fato dele ser 100% digital permite que ele seja infinitamente divisível, o que não é possível com ouro. Você não vai conseguir reduzir uma fração de ouro a alguns centavos. Isso não é possível. E eu acho, não sei quem já teve a tentativa de fazer isso, o investimento em ouro hoje no Brasil é extremamente complicado. Você tem poucas corretoras e, em última instância, também você dificilmente vai ter o ouro em espécie sob sua custódia. O que você vai ter é um contrato com um custodiante que vai dizer para você, a partir daquele contrato, que ele guarda aquele ouro em algum lugar. Então, isso é um problema. Além disso,
o ouro, enquanto meio de pagamento, ele é bastante ineficiente, né? Porque, imagina, se todo mundo tivesse que andar com uma balança no bolso toda vez que fosse fazer um pagamento para garantir que aquela grama de ouro vale tanto e corresponde a X% de algo que você vai pagar. Isso é uma outra vantagem do Bitcoin. O importante do Bitcoin perante ao ouro é que o fato dele ser digital e dele ter, dele ter todas as características que o Marco explicou, ele faz com que seja muito mais complexo, muito mais simples Bitcoin, de você transacionar e de você validar aquela transação. Ouro não, você precisa ter um grau de conhecimento para garantir, quando alguém vende ouro para você, de que aquilo de fato é ouro e não é uma prata banhada ou, enfim, alguma outra forma de falsificação. Vamos lá, agora a gente vai para a segunda característica, que é o fato de ser um ativo cujo descentralizado. Então você não depende de nenhum governo, nenhuma empresa ou sequer de um banco para poder transacionar. Isso acho que nem vale muito a pena a gente aprofundar, porque já foi explanado nas falas anteriores. Aqui a gente começa a entrar nas características do Bitcoin que fazem com que muita gente faça esse paralelo dele ao ouro. O Bitcoin ele tem um estoque limitado. Como já se sabe, o design do protocolo prevê que você vai ter em circulação no máximo 21 milhões de unidades. E isso foi distribuído numa curva normal, cujas regras de emissão são públicas e disponíveis para qualquer pessoa, a qualquer momento, averiguar. Então, isso dá um grau de transparência bastante interessante. O fato dele ter um estoque limitado e, por natureza, escasso, faz com que ele passe a ter algum valor, uma vez que tudo que é limitado e escasso tende a ter a função de reserva de valor. E a quarta característica, que pessoalmente, enquanto economista, é a que mais me agrada, é o caráter deflacionário da emissão dos bitcoins, né? Isso pode parecer palavrão, porque a gente ouve muito a palavra inflação, né? O termo deflação não é muito do nosso dia a dia. Mas o que em última instância é deflação? Deflação é sempre que você tem a expectativa de que algo vai valer mais no futuro. Então, isso faz com que você tenha a tendência de armazenar aquilo como reserva de valor, acreditando que no futuro aquilo vai valer mais. No caso do Bitcoin, como que o protocolo foi desenhado? Ele foi desenhado para que a cada 4 anos houvesse um choque de oferta em 50%. Então, o que isso significa em última instância, né? Atualmente são geradas 25 novas moedas a cada 10 minutos. Em junho desse ano, isso vai cair pela metade, né? Vai ter esse choque de oferta que eu estou explicando dos 50%. Então, a partir de julho desse ano, teremos 12,5 novas moedas a cada 10 minutos. Por que isso é importante, né? Se a gente entender os mecanismos básicos de oferta e demanda, a gente está falando de um ativo do ponto de vista de risco-retorno, diria que talvez inédito, enquanto oportunidade. Por quê? Como o Marco e o João já falaram, eu vou aprofundar um pouco mais, a demanda por bitcoins é absolutamente crescente, espalhada ao redor de todo mundo, e todo mundo já sabe que, a partir de junho, você vai ter uma oferta 50% menor. Aí é um mecanismo de quase qualquer coisa, né? Tudo que é cada vez mais demandado tende a ter um choque. Caso a oferta não acompanhe a demanda na mesma proporção, a tendência é que isso gere um potencial de valorização. É por isso que o Bitcoin é um ativo financeiro bastante interessante, porque o primeiro choque de oferta agora em junho já está previsto, isso vai sendo incorporado ao preço ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, você tem uma demanda crescente e novos casos de uso sendo criados dia após dia. Uma outra característica da oferta deflacionária. Dos 21 milhões do estoque de Bitcoin, mais de 70% deles já foi gerado. Então, a gente está falando de uma tecnologia absolutamente nova, né? com uso ainda, maior parte dos usos ainda embrionário, mas que, ao mesmo tempo, você já tem 70% da oferta total dele já em circulação. De novo, né, a gente vai lá para a oferta e demanda, a gente tem um espaço para a demanda para o Bitcoin crescer substancialmente, e a gente já sabe que a oferta está limitada a mais 30%, e dentro dessa regra do choque de oferta de 50% a cada 4 anos.
Então, vamos lá. Para a gente entender o valor do Bitcoin, a gente precisa entender o porquê que ele serve, né? A proposta original, lá no white paper escrito pelo Satoshi Nakamoto, em 2008, era criar uma modalidade de dinheiro digital peer-to-peer. Tá? Isso é muito importante a gente enfatizar, porque é o que vai poder guiar a análise de vocês se isso é interessante ou não. Então, se a gente entender o dinheiro, em última instância, como o Marco colocou no início, né, que o Bitcoin nada mais é do que um software. Dinheiro, em última instância, é uma tecnologia. Né? Mas, pô, estranho, né? Que pedaço de papel que a gente carrega na carteira todo dia não tem nada de tecnológico a princípio, né? É mais um pedaço de papel com um rosto estampado. Mas por que o dinheiro é uma tecnologia? O dinheiro é uma tecnologia porque, essencialmente, a função do dinheiro é permitir trocas. Permitir que você e serviços entre duas ou mais pessoas, entre uma empresa e uma pessoa, e, ao mesmo tempo, dar um grau de uniformidade dentro dessas trocas, né? Para você não ter que... Na época do escambo, era um pouco mais difícil você fazer troca, porque ficava difícil você balizar o quanto valia a sua vaca versus, enfim, quilos de arroz que você precisasse. Então, o dinheiro é uma evolução do escambo, né? Então, inicialmente, o que servia o que era usado como função de dinheiro, né, enquanto tecnologia? Eram commodities. As pessoas trocavam conchas, pedras, enfim, ouro, prata, mas isso gerava uma certa dificuldade. Então, da commodity, que era uma troca basicamente simbólica ali para garantir a padronização, né, da troca de valor, isso evoluiu para as moedas, né, que num primeiro momento eram de prata, que já foi um avanço substancial. Das moedas, isso evoluiu para o papel moeda, né, que são as moedas, o dinheiro que é impresso pelos governos, e aí ele não tem limite. Enquanto a gente estava falando tanto de commodity quanto de moedas de metais preciosos, elas ainda têm um limite, que é o quanto o emissor daquilo detém em prata ou em ouro. Quando a gente muda para o papel moeda, isso já muda, né, porque a gente está falando de papel. Em última instância, o pedaço de papel não tem valor nenhum. O valor daquilo é o que é a fé das pessoas de que aquilo pode ser trocado sempre que elas desejarem. E aí, do papel moeda, a gente viu a evolução para os cartões de crédito, que acho que todo mundo aqui usa hoje em dia. Que aí já é a absoluta virtualização do dinheiro, né? Quando você gasta no cartão de crédito, não existe uma transação no cofre do banco tirando notas de reais de uma caixinha e colocando numa outra. Simplesmente são dígitos movendo de um canto a outro, que tem similaridades muito importantes com o que a gente estava falando de como funciona a rede do Bitcoin. Então, aqui é a proposta de valor do Bitcoin, né? Ele é esse protocolo que pretende ser uma forma de dinheiro via IP, que é o protocolo de trocas de internet, né? Então, basicamente, para quem quer fazer uma transação em Bitcoin, a condição necessária é que ela tenha um dispositivo conectado à internet e detenha Bitcoins. A partir disso, ele pode transmitir esse valor para qualquer outra pessoa. E aí aqui a gente tem algumas definições, né? Sempre que você lê alguma coisa, o Bitcoin em B maiúsculo, nós estamos falando do protocolo, da tecnologia que faz o Bitcoin funcionar, das regras que estão desenhadas ali. E sempre que a gente fala, que você lê Bitcoin com um B minúsculo, a gente está falando da unidade, né? Que é o que de fato se compra, se vende, se troca. Então, essa característica, essa proposta de valor de ser uma forma de dinheiro via IP, é o que faz com que muita gente coloque o Bitcoin como sendo a internet do dinheiro. Então, vamos lá. A gente caracterizou aqui as características e disse um pouquinho da proposta de valor que o Bitcoin se propõe a atender. O fato do Bitcoin ser um dinheiro via IP, ele coloca ele como... quais são as alternativas para aquilo que o Bitcoin se propõe a fazer hoje, né? Então, a gente tem PayPal, Mastercard, Visa, todos os bancos, enfim, várias startups de dinheiro digital, mas todas elas têm uma característica em comum. São instrumentos centralizados.
Sempre que você quiser transacionar um valor utilizando a Visa, você necessariamente precisa da anuência da Visa para que aquela transação seja validada. Quando a gente fala em Bitcoin, está falando de uma forma de dinheiro sobre IP, mas com grau de autonomia inédito para o usuário. Então, vamos lá. Bitcoin como ativo financeiro. Falei para vocês que, então, aquela oferta de valor que o Bitcoin se propõe, ela é comparável com várias outras empresas. Mas ele tem uma característica, ele não é uma empresa. Então, por não ser uma empresa, ele não tem fluxo de caixa. Então, se você opta por adquirir Bitcoin com o caráter de um ativo financeiro, não espere que aquilo lhe pague dividendos ao longo do tempo. É muito parecido como se você guardasse moeda estrangeira, guardasse reais ou mesmo ouro com você. Ele é um ativo, aquilo tem valor, mas aquilo não te gera um fluxo de caixa. Quando a gente fala de Bitcoin, a gente está falando no mercado global, né? Hoje já estão documentadas opções de conversibilidade do Bitcoin em mais de 30 moedas. Além disso, é um mercado que não para um minuto sequer, é um mercado que não tem pregão, diferente de Bovespa ou de qualquer outro ativo mais tradicional. Ele é transacionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, em mais de 30 moedas. A outra característica do Bitcoin é isso, ele ser um ativo anticíclico. Por ser absolutamente independente de qualquer autoridade central, o Bitcoin tende a preservar valor em momentos de instabilidade. Porque, independente da situação econômica do Brasil, da China, da Índia, enfim, do lugar que for, aquilo está sob controle dos seus próprios usuários e não existem formas práticas de impedir que aquilo seja transacionado. Então, isso é uma outra característica que equivale o Bitcoin ao ouro. Em momentos de incerteza, tensões, ameaças de guerra, o ouro tende a ser um ativo que sobe de valor. Porque as pessoas querem proteger as suas posses de uma eventual situação mais drástica. O ouro sempre é buscado como forma de valor, porque dificilmente o ouro sofre grandes oscilações para baixo, e o ouro também pode ser trocado a qualquer momento. Ele é uma forma de proteção de riqueza. O Bitcoin ainda não está nesse estágio, né, de proteger absolutamente como reserva de valor, porque ele ainda tem perspectivas de eventualmente oscilar para baixo, mas ele também tem essa característica do ouro, de poder ser trocado em momentos de incerteza econômica. Aquela proposta de dinheiro sobre IP do Bitcoin, ela pode atender esses 6 mercados frontalmente, né? E, invariavelmente, ele vai absorver uma fatia desses mercados. Alguns com uma fatia maior, outros menor, mas para tudo isso, o Bitcoin resolve algum dos problemas. Então, a gente está falando do mercado de pagamentos eletrônicos, que é um mercado anual de mais de 2 trilhões de dólares. A indústria de e-commerce é mais de 1 trilhão de dólares. O mercado de remessa ultrapassa os 500 bilhões de dólares anuais. Os fundos de hedge têm sob custódia mais de 2,3 trilhões de dólares. O estoque total de ouro hoje ultrapassa os 7 trilhões de dólares. E o mercado de depósitos offshore, mais de 16 trilhões de dólares. Todas essas indústrias, invariavelmente, o Bitcoin pode servir como alternativa. Uma das teses sobre o valor potencial do Bitcoin, voltando para a questão do ouro, é medir o valor utilidade do Bitcoin por habitante na Terra, né? O ouro, isso é uma métrica que é calculada constantemente. E aí o que você faz? Simplesmente você pega o valor atual, né, esses 7 trilhões de dólares, e divide pela população da Terra. Hoje, o valor utilidade do ouro atualmente, no atual patamar de preço, ultrapassa os $1.000. A gente olha para Bitcoin, o valor de mercado do Bitcoin hoje ele é de 6,5 bilhões de dólares. Dividindo pela população da Terra, a gente chega num valor de utilidade de $1 por habitante. Acho assim, é um pouco utópico dizer que o Bitcoin um dia vai chegar nos $1.000 do ouro, tomara que chegue, não posso dizer que eu vou ficar triste se isso acontecer, mas também está, pelo menos na minha análise e dentro de várias pessoas relevantes do mundo hoje, um dólar também está claro que está muito subutilizado, porque são tantas as aplicações potenciais
e a característica do estoque limitado dele indicam que a gente vai ter um crescimento substancial desse valor utilidade, que em última instância vai acabar refletindo na cotação final e do quanto que você vai poder trocar Bitcoin por outras moedas. Aqui é um pouquinho da percepção que a mídia tem sobre Bitcoin, né? Essa aqui é a capa da Bloomberg, em janeiro de 2014. Ela assumiu um tom bem até jocoso, né, em relação ao Bitcoin, né? Nossa, o que é esse dinheiro engraçado da internet? Aí que tem um monte de nerd maluco começando a comprar. Isso foi em janeiro de 2014. O contraponto é que, em menos de 2 anos, de algo que era quase que uma piada, ele recebeu essa capa da The Economist. Eu tenho, inclusive, isso enquadrado na minha casa, porque isso, para mim, é algo muito relevante, porque o que era uma piada, em menos de 2 anos, recebe o status de a máquina de geração de confiança, né? Acho que talvez poucas coisas são tão opostas quanto isso, né? Como algo sem absolutamente nenhuma credibilidade, algo absolutamente restrito e relegado a um nicho de nerds, hackers e pessoas que faziam atividades ilícitas, para algo absolutamente legítimo e com o poder de mudar o mundo, né? O subtítulo aqui é isso, acho que talvez não esteja dando para vocês verem, mas como a tecnologia por trás do Bitcoin pode mudar o mundo. E é nisso que a gente acredita que é esse mercado. Então vamos lá, aqui a gente tem um gráfico que é como o Bitcoin foi ganhando utilidade ao longo do tempo, né? Isso aqui é um gráfico do grau de transações diárias. O Marco colocou lá atrás, são mais de 100 milhões de transações já realizadas desde que a rede entrou em operação. E claramente a gente vê uma trajetória de crescimento no valor utilidade dele, atingindo picos aqui em julho e no final do ano passado, onde a gente teve mais de 220 mil transações diárias. Então, quanto mais transações, mais aumenta o valor utilidade, né? Então, acho que se a gente quer pensar em termos de potencial de valorização, sempre é bom levar isso em consideração. Aonde está o valor do Bitcoin? Na utilidade do Bitcoin. Quanto mais ele for utilizado, mais o valor dele tende a se valorizar. Que é um outro gráfico do preço, né? Então, o João explicou até com uma profundidade maior anteriormente. A gente enquanto ativo financeiro, eu classifico o Bitcoin, na verdade, o Bitcoin na minha análise, só pode ser encarado como ativo financeiro a partir de 2013, que foi quando você começou a ter um mercado minimamente relevante. Enquanto ele estava ali na casa dos centavos de dólar, ele era ainda mais um experimento do que algo que pudesse ser encarado como um investimento. Mas a partir de 2013, quando o mundo, né, começou a olhar para isso, a gente viu aí uma trajetória bastante oscilante em relação ao preço, que mostra uma das características do Bitcoin. O Bitcoin é sim volátil. Não dá para controlar a volatilidade do Bitcoin. Diferente de dólar ou de qualquer outro ativo, onde a figura central de controle daquilo usa os instrumentos que ela tem para garantir um range de preço, Bitcoin não existe isso. Ele vai ser sempre valorado por oferta e demanda. Então, o que a gente teve aqui, né? Esse pico de preço onde ele ultrapassou os $1.200. Foi aquele momento que o João explicou para vocês. Era um momento onde houve uma explosão de cobertura da mídia sobre o tema. Era uma história extremamente interessante, né? Como que alguma coisa sai de 12 para $1.200. Então, dá aquela sensação das pessoas, nossa, não posso comprar agora, eu vou perder a valorização, né? A gente sabe em ciência, economia comportamental, que as pessoas sofrem muito mais pelo dinheiro que elas perdem do que pelo dinheiro que elas deixaram de ganhar. Então, as pessoas sempre têm essa tendência a buscar novas oportunidades. E aí, ao longo dos anos, isso foi maturando. Então, como é que foi o ano 2015? Né? Vamos segmentar a análise num período um pouco mais curto. A gente teve o Bitcoin começando abaixo de $200 o ano e finalizando com uma cotação aí, testando os $450. O que fez isso acontecer? Né? O que gerou os 102% de rentabilidade que o Bitcoin entregou em reais em 2015? Primeiro,
a gente teve um pico importante aqui em meados de julho do ano passado, que foi quando a Grécia começou a ter problemas mais sérios em relação ao fechamento das suas contas. Né? Ali, naquele momento, até que a Troika e a União Europeia se reunissem e chegassem num acordo de como eles iriam socorrer a Grécia, existia uma ameaça importante no horizonte de que haveria um confisco geral na Grécia e todo mundo teria suas economias, de certa forma, restritas e sob controle do Estado. Por que isso aconteceu em julho? Né? Porque, para quem estava vivendo na Grécia e, de alguma forma, já estava se preocupando com essa situação, essas pessoas foram tentar buscar alternativas. Né? Então, houve uma disparada no preço do ouro também, no mercado grego, e houve também um aumento importante na demanda por bitcoins. Isso impactou diretamente o mercado internacional. Aí ele deu esse pico aqui em julho, onde ele ultrapassou os $300. Isso foi interessante, porque voltou o Bitcoin para a mídia. Né? Até então era um assunto que estava meio deixado de lado. A crise grega trouxe isso de volta para o horizonte, e aí mais e mais pessoas foram buscar entender melhor e participar de eventos como esse aqui, e entender de que forma elas poderiam se envolver com Bitcoin, e se aquilo fazia sentido ou não para a vida delas. E aí o que a gente teve? No final do ano, essencialmente no segundo semestre, o Bitcoin foi ganhando popularidade na China. E aí tem um amigo meu que ele sempre brinca, né, que um espirro na China é um tufão no Brasil. Isso impactou diretamente o mercado do Bitcoin. A demanda por Bitcoins na China foi crescendo, ao ponto de ter um pico no final do ano, onde ele chegou a testar os $500. Aqui é um pouquinho do gráfico de performance. Né? Esse gráfico diário dá para ter uma ideia um pouco mais clara de como foi a evolução do preço. Né? A valorização em reais foi de 102%, mas em dólares ela ficou em 35%. 110% foi porque o dólar, né, saiu de 2,90 e foi para 4 aqui no Brasil. Isso é importante salientar. Né? Quando a gente fala de Bitcoin no Brasil, a gente tem principalmente dois drivers de alta, né? Duas coisas que empurram o preço para cima ou para baixo também. Né? A gente tem a cotação do Bitcoin no mercado internacional em dólar. O valor em dólar é sempre a principal referência. E aí você tem no Brasil um segundo combustível de alta, que é a valorização do dólar perante o real. Né? Boa parte disso já foi, mas a gente já sabe que existe ainda algum espaço para uma valorização adicional. Então, quando a gente fala de preço de Bitcoin, dentro das nossas análises, a gente acredita que o preço-alvo do Bitcoin para os fundamentos atuais está em torno de $600, o que, numa cotação de R$4, daria em torno de R$2.400. Vocês viram agora há pouco que o Bitcoin está sendo negociado em torno de 1.900. Então, o que a gente percebe é que existe uma janela de oportunidade para o Bitcoin caminhar rumo ao seu preço-alvo e um gap de alta aí de pelo menos R$500 por unidade. Não dá para precisar isso no tempo e espaço. Né? Lembrando aí alguns conselhos clássicos de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fique sempre atento aos fatores de risco. Enfim, são algumas recomendações que sempre precisam ser dadas. Voltando para a questão do ativo financeiro. Né? Apesar de eu estar nesse mercado de 24 horas por dia já há quase 2 anos, eu sou bastante responsável na forma como eu recomendo a alocação de recursos em Bitcoin. Para o atual estágio da tecnologia, considerando uma série de variáveis, a sugestão que eu tenho passado para clientes de perfil um pouco mais arrojado é alocar entre 5% e 10% do seu portfólio em Bitcoin, não mais do que isso. Ainda de algo que tem um pouco mais de 6 anos de vida, tem um pouco mais de 8 anos de vida, então ainda tem várias coisas ainda podem acontecer nesse meio tempo. Só que se a gente fizer uma análise sobre o ponto de vista de risco e retorno, é um ativo extremamente interessante, tem um gap dentro da nossa análise de apreciação de pelo menos R$500 ao longo do ano, e ele tem toda essa flexibilidade de você utilizar ele para os mais diversos fins. Você pode utilizar ele para pagamento, você pode utilizar o Bitcoin como um ativo de passagem para você expor as suas economias à moeda forte, né? Que é você travar o preço em ouro, ou em euro, ou em dólar, como o João mostrou atrás com a ferramenta do Uproad. Enfim, então a sugestão de alocação de portfólio que a gente dá hoje é entre 5% e 10%, a depender do perfil de risco
do cliente, né? Óbvio, qualquer ativo que tenha um potencial de valorização importante carrega consigo uma série de riscos envolvidos, e isso é sempre muito importante levar em consideração. Então, aqui é um quadro das principais moedas do mundo e como elas se comportaram em relação ao... o Brasil está aqui, ó, ele foi a segunda menos pior, ele só perdeu mais... A gente tem aí uma perda de 30% do valor de compra frente ao dólar. Uma guerra branca aí, né? A guerra tá em Brasília, mas bastidores por enquanto. Então, por que isso é importante, né, a gente levar em consideração? Porque, essencialmente, todo mundo que tem dinheiro quer preservar o seu poder de compra, né? Eu não conheço ninguém que fica satisfeito que hoje você pode comprar 30% menos do que você podia um ano atrás. Então, a gente tem aqui, né, todas as moedas, as principais moedas, né, as que tiveram mais oscilação, e a única que teve valorização frente ao dólar foi o Bitcoin, com uma valorização de 35%. Aqui eu separei um mês específico, que foi julho, que foi o mês que eu expliquei lá atrás, onde a gente teve uma intensificação da crise grega. E esse gráfico ele dá um comparativo do comportamento do Bitcoin versus diversos outros ativos. Então, você pode ver aqui que, num mês de especial volatilidade e tensão nos mercados, o Bitcoin foi o único que conseguiu performar acima da média. Vamos lá, vou correr aqui para não atrasar um pouco a agenda. Então, vamos lá. Quais são os riscos potenciais do investimento em Bitcoin? Até então, eu falei muito sobre as oportunidades. A gente tem a questão da volatilidade. Essa não adianta, precisamos aprender a lidar com ela. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre brinco com o João, que é isso, né? Entre risco e rico, só tem o S de segurança. Se você aprende a abrir mão de um pouco de segurança, você está caminhando para mais perto da riqueza. A gente tem uma questão de um risco de imagem, né? Eventualmente isso pode voltar à tona. No ano passado, no finalzinho do ano, surgiu uma denúncia de que o Estado Islâmico tinha uma carteira de Bitcoin com alguns milhões, e aí, naturalmente, dependendo do grau de contágio de uma notícia desse tipo, pode gerar um risco de imagem que vai afastar investidores. Isso impactaria diretamente no valor da cotação. Os riscos de cyberataques, que o pessoal já explicou mais claramente anteriormente. Os riscos de tecnologias concorrentes, né, que é o quê? Uma eventual moeda digital superior, com mais funcionalidades, enfim, superar o Bitcoin, mas isso não é uma ameaça atualmente no horizonte, mas é sim um risco potencial. A gente tem riscos regulatórios. Eventualmente, uma autoridade central pode colocar algumas restrições, principalmente para o papel dos intermediadores, né? Porque a regulação não consegue agir